Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Mundos Mundos Podcast. Eu sou Tamires Braz Eu sou Angélica de Oliveira. e juntas criamos um espaço para quem pensa fora da casinha, para quem gosta de se questionar. Para quem busca expandir a consciência e explorar o que existe entre O visível e o invisível. Hoje a gente continua a nossa temporada sobre o despertar da consciência, mas vamos entrar num território divisor de águas. Ciclo de abundância, escassez, poder da mente. Se você é aquela pessoa que sempre chega perto de algo muito bom e aí do nada dá errado, repete ciclos de escassez, de medo, de trava, então esse episódio é para você. E para destrinchar tudo isso, trouxemos ele, Charbel Nicolau Capaz, que é eu vou até ler porque são tantas as atribuições, promotor da Costa Verde, editor, pesquisador e estudioso. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu acho super bacana a proposta que vocês estão trazendo aqui para a cidade. Angra é uma cidade extremamente conservadora do ponto de vista, principalmente, da questão da religião. Então, para iniciarmos o nosso primeiro bloco de perguntas, vamos iniciar com a pergunta primordial. Quando foi o seu momento de virada de chave, de despertar? Onde você conseguiu sair, ou se foi alguma coisa natural da sua infância, porque tem gente que vem com isso, né? Quando foi o momento que você se deu conta que precisava pensar e agir de maneira diferente do que a normalidade vive? Bom, o senso comum, principalmente da cidade onde eu nasci, né, que é Angra, sempre, desde pequeno, eu já percebia que eu era bastante diferente, que eu não me enquadrava, nos conceitos, no ritmo. Eu sempre tratei as pessoas com muita educação, porque fui educado assim. Meus pais foram educados pelos meus avós e meus pais me educaram assim, para tentar tratar as pessoas da melhor forma possível. Sempre tive assim muita dificuldade de lidar com muitos grupos, né, pertencer a grupos. Isso não me agradava muito, porque eu tinha mais o que fazer, né, eu tinha que estudar, eu brincava muito sozinho. Eu organizava campeonato de botão com 76 clubes, fazia o campeonato brasileiro. Eu sempre fiz conta de cabeça, o número está presente na minha vida em tudo. Dificilmente eu uso calculador, então eu passei minha vida toda sendo muito diferente em tudo. E eu não sabia o que significava aquilo para mim, para minha vida. Mas eu comecei a entender que era tudo diferente, porque na minha própria casa, meu pai sempre foi assinante da revista UFO. Nós falávamos abertamente sobre vida em outros planetas, sobre extraterrestres, o entendimento sobre outras dimensões. Então a gente tinha um entendimento em casa. Minha mãe era muito católica, o meu nome é o nome de um santo libanês, minha família é cristã maronita, mas meu pai, sendo católico, ele tinha esse hábito, gostava muito desse tema, né? Tratava desse conceito de uma maneira muito suave dentro de casa. Então nós crescemos uma família sem preconceito. E uma família assim, a base da minha família era minha mãe, que era uma grande mulher, que ficou viúva com 24 anos, teve 4 filhos, e aos 25 anos, viúva, foi para São Paulo, tinha 2 empregos em 53, comprou a própria casa com financiamento, não dependia de homem nenhum, e isso para mim é ser uma mulher poderosa. Então essa referência de mulher que eu tenho, isso ajudou muito na minha formação, porque minha casa era uma casa de 8 mulheres, muitas mulheres na minha casa. E meu pai de um lado me ajudando dessa forma, e minha mãe com essa potência, isso me ajudou a ser muito diferente, entender um pouco essa movimentação, essas nuances, tanto do comportamento humano, principalmente de tudo que se fala hoje a respeito da mulher. Eu já ouço desde que eu nasci em casa, porque eram muitas mulheres e mulheres fortes, né, que faziam. Minhas irmãs todas são donas do próprio destino, nunca dependeram de homem nenhum. E eu acho que isso efetivamente o poder feminino é esse, na minha opinião. Convivendo com toda esse universo, né, de diversidade na minha casa, isso me ajudou muito. E muitos amigos, muitas pessoas. E minha irmã mais velha, Regina, física, especializada em energia nuclear pela USP, foi das 10 primeiras mulheres a ser analista de sistemas no Brasil, participou da equipe que fez o primeiro caixa eletrônico no Brasil, do Unibanco, em 1974. Então, isso para mim é que é referência de tudo que eu podia ser. Então, era um infinito e além, né? Buzz Lightyear. E isso é uma coisa muito importante. Então, eu me dei conta desde muito cedo que era para ser diferente.
Mas chegou um momento em que eu percebi que eu era muito diferente mesmo. Mas aí já mais velho um pouco. E teve algum momento específico, assim, algum insight, algum colapso na sua vida que te fez buscar a espiritualidade de fato, além dessas referências que você já tinha na sua família? Acho que não. Acho que foi uma coisa muito tranquila. Eu, com 25 anos, comecei a estudar programação neurolinguística, fiz um curso no Rio de Janeiro com o Marcos Gatti. Nessa época só se falava em programação neurolinguística através do professor Laí Ribeiro, né, em 91. E isso me ajudou muito, porque nessa época, com 24 anos, eu passei num processo de seleção no Rio de Janeiro para uma rede de restaurantes. Foram 120 candidatos, só tinha uma vaga, e entrei para essa empresa. E eu, com 26 anos, já era assistente para supervisor de RH. Muito jovem mesmo. Então, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, e lá trabalhava mais ainda, porque era restaurante, funcionava de domingo a domingo, e uma cobrança muito grande, e isso sempre me ajudava, porque quanto mais me cobram, mais eu realizo. E, por conta disso, eu buscava o equilíbrio. Eu busquei o equilíbrio fazendo esse curso. A PNL me ajudou muito. Eu aprendi não só a entender muitas coisas que a PNL dizia naquele momento, mas fiz práticas de hipnose com uma outra psicóloga, amiga minha, colega do curso. E isso foi me ajudando muita coisa. Em contrapartida, uma coisa engraçada que eu vou contar para vocês, eu desde pequeno faço imitação de vozes de personagens de desenho animado e personalidade. Então, em 92, eu criei no Rio a Secretária Bem-Humorada. Talvez vocês não lembrem disso, mas e havia secretária eletrônica na casa das pessoas. As pessoas tinham vergonha de gravar mensagem. Então, eu comprei um LP da trilha sonora de todos os desenhos da Hanna-Barbera e eu, em casa, criava textos e fazia as mensagens, gravava aquilo e vendia para as pessoas. Então isso também me dava um equilíbrio de sobrevivência diante de uma massa de trabalho, de estudo, e isso me ajudou demais. E eu criei um universo no Rio, isso expandiu, foi para todas as rádios, foi para todas as revistas na época, Mulher de Hoje, Ele e Ela, Pais e Filhos, muitos jornais, dei entrevista para muitas rádios, isso ajudou mais ainda a colocar para fora alguma coisa que eu tinha desde muito pequeno. Então sempre eu tive um universo dentro de mim e isso me ajuda muito até hoje, porque eu posso fazer, sei lá, hoje tem 12 publicações diferentes impressas. Posso facilitar com as pessoas sobre esse processo de Deepak Chopra, que é um processo de meditação, né, que chama 21 dias, porque são 21 dias que você faz a meditação. Mas eu faço diariamente há 6 anos isso. E eu sempre faço isso num horário que seja pela manhã, para eu ficar um pouco mais em paz e tudo mais. Agora, o mais importante disso tudo, que eu acho que as pessoas têm que entender, é que a gente precisa compreender a nossa imperfeição. Enquanto a gente não entende que é imperfeito e que nos manteremos imperfeitos aqui, a gente vai achar sempre que está acima do outro. E isso é uma coisa que eu me deparo diariamente, olhando e observando as coisas e as pessoas, porque é, a conceituação que se tem dentro do mundo moderno a respeito do que a pessoa é, do que ela significa para a sociedade e o que ela está trazendo de bom para a sociedade, eu vejo que nem todas as pessoas entendem o que é isso. Porque a gente só consegue transformar o ambiente que a gente vive a partir da transformação nossa. E ninguém nasceu pronto, mas a gente pode melhorar bastante, desde que se permita, desde que melhore e desde que busque infinitas possibilidades, que é o que as barras de Access promovem, né? Quais são as infinitas possibilidades que estão à minha disposição e ainda não as acessei? Então a gente faz pergunta o tempo inteiro. E vamos falar, a hora que puder falar da questão das palavras, isso é uma coisa séria. Aí Gente, vou assim, deixar. isso aqui é um momento histórico. Um momento histórico. Estamos falando com uma pessoa que tem referências familiares, porque vamos falar disso daqui a pouco, mas acho que a grande maioria esmagadora acaba tendo esse colapso que eu falei sobre a necessidade de buscar sair de onde está, porque elas vêm de uma realidade de famílias desestruturadas, onde ela não tem referência e onde as pessoas não sabem quem elas realmente são e o que elas estão fazendo aqui. E você está relatando para a gente uma realidade que acho que a gente não conhece, né? De uma família estruturada que te deu referências e a partir daí você pôde desenvolver isso a partir de muito novo, desde muito novo. Então isso para mim está sendo algo novo ouvir Eu isso. queria pegar um gancho de uma coisa que eu ia acrescentar, que seria uma parte da terceira pergunta, mas de fato, você teve essa possibilidade de observação, esse acesso a conhecimentos. Então a gente está falando de uma forma prática.
A minha dúvida é que eu também, óbvio, a gente tem problemas familiares, como você está falando, mas Sim. você conhece a minha mãe e minha mãe é um exemplo de pessoa para mim, é uma pessoa guerreira. Me identifiquei demais com o seu relato sobre a sua mãe, a minha mãe também é isso para mim. Eu tive isso, não só isso, como acesso a informações também. Ela sempre, desde muito nova, compartilhava comigo vários conhecimentos que ela tinha, e na época eu escutava e eu não dava bola. É como se eu tivesse, de fato, em algum momento, vivido um despertar espiritual. Você falando, eu não sei se houve esse momento. Tem alguma coisa que, de repente, você possa compartilhar com o público, que possa ajudar? Não houve esse momento? Houve um momento na minha vida que foi um despertar, onde tudo começou a fazer sentido, aquilo que ela sempre compartilhou comigo e que eu não dava muita importância. Num dado momento, passou a ter importância pra caramba. E eu vejo como um divisor de águas, um momento do outro e ponto. Você não teve esse momento? Não que eu me lembre, assim. Sempre de Para forma mim, natural. para mim as coisas aconteceram naturalmente porque eu acho que eu vivi cada fase, né? E o que para mim realmente era muito difícil, vou dizer para vocês, era viver aqui na minha infância, né? Na minha juventude, com o meu cérebro pegando fogo, né? Assim, um vulcão, né, de tanta coisa, porque eu consigo produzir muitas coisas realmente, porque a minha cabeça foi feita para projetos e ideias, eu não sei tratar de pessoas, não sei falar sobre a vida das pessoas e muito menos sobre a vida alheia. Não me interessa a vida das pessoas, nunca me interessou isso. Eu passei a vida inteira estudando, desde os 8 anos de idade eu estudei o dia inteiro, até entrar na universidade. O dia inteiro estudando, depois praticava esporte. Minha mãe achava bom isso, eu achava que realmente ela tinha razão. E eu estudei muito, passei minha vida lendo muito, estudando muito. Quando eu entrei na universidade, um universo se abriu, porque o que aconteceu? Fui fazer faculdade de engenharia e fui morar em Valença. Não me adaptei, não me sentia bem, não era o que eu queria, aí eu tranquei a faculdade, fiz outro vestibular, foi uma dificuldade fazer outro vestibular, porque inclusive na prova principal da PUC, né, da prova de matemática, eu estava com quase 40 graus de febre, eu tinha 17 anos, 18, minha mãe não queria dizer, não vai fazer, eu falei, vou fazer, fui. Foi tão bom que além de gabaritar a prova de matemática, ainda dei cola para duas amigas minhas que estavam em lugares diferentes que eu consegui passar a prova para elas. E eu acho que isso ajudei as pessoas. Eu fiz administração, né, na PUC, e teve um momento no curso de administração, porque a PUC é uma universidade que faz você pensar. Difícil hoje porque as pessoas ficam questionando isso. Então eu tive aula de religião, o homem é um fenômeno religioso, cristianismo e ética cristã. Mas tive aula de ciência política, de antropologia, de sociologia, de tudo, um e dois. Quando eu fui estudar ciência política, que eu comecei a ler os pensadores, quando eu li Maquiavel a primeira vez, eu falei assim, isso tem tudo a ver comigo. Quando eu li Hobbes, quando eu li Locke, quando eu li Montesquieu, quando eu li todos esses pensadores, aí li alguns brasileiros, como João Baldo e outros tantos, isso abriu minha mente, porque eu falei, era tudo que eu queria, porque a política era uma coisa que já estava em mim. Eu gostava daquilo, aquilo me. E eu fiz o curso muito interessado. Me formei em administração, depois fiz o IAG na PUC em RH, trabalhei na área de recursos humanos 11 anos. Por isso que eu fui para Mares, trabalhei na CCPL, que era uma fábrica de leite que não existe mais hoje. Criou aquela embalagem Tetra Pak que existe até hoje para o leite que fica de caixa. Mas eu vou dizer para vocês que esses 11 anos de RH me deram uma potência assim, para eu fazer o que eu faço hoje. Porque eu tive na Mares, vivenciei muitas experiências, não só na área de recursos humanos, mas na área de endomarketing, na área de recursos humanos, de projeto, de muito programas de incentivo. E isso me ajudou demais para essa segunda etapa. Mas antes de entrar nessa segunda etapa, eu ainda fiz ciências sociais na PUC. E fiz psicopedagogia, fiz uma pós em psicopedagogia e estudei ciências sociais na PUC, aí que eu li mais os pensadores, eu li mais cientistas políticos, li sobre antropologia, e isso me abriu mais um universo de conhecimento. E vou dizer uma coisa para vocês, eu só agradeço, porque isso eu me lancei. A gente faz escolhas, e a minha escolha sempre é para aprender mais. Por isso que eu vou continuar estudando,
aos 70, aos 80, aos 90, eu vou continuar indo para a universidade, porque eu acho que isso é absolutamente necessário para o meu cérebro, porque ele pede. Então, isso é muito importante, isso vai construindo cada vez mais conhecimento. E a gente vai conhecendo pessoas que têm visões diferentes, vão trazendo outras formas de relacionamento, outras formas de entendimento sobre o mundo. E por isso é que eu digo a vocês que não houve um momento da ruptura. O que aconteceu com a pandemia é que uma amiga minha de Florianópolis me apresentou esse curso que ele estava todo destruído, perdão. E aí eu fui arrumando aos poucos ele, porque eu tenho mania de organização, eu moro sozinho, minha casa é toda arrumada, tudo organizado, tenho meu escritório, também trabalho sozinho. E eu sou extremamente organizado, eu lavo, passo, cozinho. Então, assim, eu acho que a gente precisa é se oportunizar sem nenhum tipo de barreira ou preconceito. Eu me casei 2 vezes, tenho 4 filhos, tenho 2 filhos homens com o primeiro casamento e 2 meninas no segundo casamento. Me dou muito bem com minhas ex-mulheres, elas sempre se relacionaram muito bem. Eu sempre plantei um amor nas minhas relações. Então, eu não posso dizer a vocês que eu tenha problemas graves. Nem sei se eu tenho problemas. Eu acho que talvez eu tenha uma outra barreira, uma outra idiosincrasia na minha vida, mas eu só agradeço porque eu não tenho problema. Não vejo problema. Não tenho doença, sou extremamente saudável. E as questões que eu tenho são questões muito pequenas. Eu vejo gente com situações muito piores. E isso que eu queria explorar um pouco mais com vocês, porque muitas pessoas têm muito menos questões do que eu e às vezes não dão valor ao que têm. Elas reclamam. E esse é o grande problema da humanidade e principalmente nós no Brasil acostumamos a sempre esperar que alguém nos socorresse. Isso não tem nada de errado, porque certo e errado, na minha opinião, não existe. Quando a gente entende que não existe certo e errado, não tem barreira, a gente consegue fluir a vida e consegue não julgar, porque as pessoas são como são por escolhas delas, isso é um problema de cada um. Então a gente tem que caminhar. Agora, isso não quer dizer que eu seja perfeito nisso. Não, eu sou imperfeito, vou continuar sendo imperfeito e eu agradeço por ser imperfeito, porque eu erro muito. E já posso ter errado com muitas pessoas. E não tem nada de errado nisso. Isso é o caminho e a jornada de cada um. Porque, por ser imperfeito, eu acabo errando, posso ter prejudicado uma pessoa ou outra, isso pode ter acontecido. Isso é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente é imperfeito e a gente está numa jornada. A gente gostaria de saber o que a meditação mudou na sua vida, como é que foi esse encontro com para ser facilitador. Não, Você me ensina ajudou isso, né? muito. Me ajudou muito durante a pandemia, para não enlouquecer totalmente, porque foi uma quebra de paradigma muito grande aquele período. Apesar de que eu no terceiro dia já estava indo para o escritório de máscara trabalhar, porque eu jamais ficaria em casa. Isso não é uma coisa. Uma coisa é você estar proibido de ir em algum lugar e não pode ir de jeito nenhum, então você tem que dar um jeito. Você está só, você vai passar o dia inteiro lendo livros, vários livros. A outra coisa é você ter uma pandemia acontecendo, não tem ninguém na rua, e eu podia sair com máscara. Quando eu pude sair com a máscara, eu saí com a máscara. Peguei Covid acho que umas 4 vezes, 1 dia e meio, 2 dias. Ainda bem que meu organismo é bom e eu não tive muitos problemas, mas centenas de milhares de pessoas tiveram problemas sérios e morreram. Isso não quer dizer que aquilo não era uma coisa séria, uma coisa gravíssima. Agora, atordoou a cabeça de muita gente. Mas trouxe din-din, trouxe prosperidade financeira. A gente quer saber da prosperidade Então, deixa eu financeira. falar uma coisa para você. É, Eu tenho muita preocupação de falar sobre isso, porque a prosperidade, ela depende do entendimento do que você tem. Isso também é muito individual, né? Realmente. A Eu, minha, o eu, eu entendimento vou. de prosperidade é ter tudo que eu preciso no momento que eu preciso. O que que acontece? Vou dizer para vocês. E uma coisa muito importante que eu vou esclarecer para vocês. Eu, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, nenhum, jamais terei, porque eu acho que isso pode servir de base para muita gente que Sim, não passou exatamente. pelo que eu passei. Eu passei por um processo falimentar em 2009. Eu criei a Marimar em 1998 para promover Angra, Paraty e Mangaratiba em conjunto. E a Marimar acertou em cheio. Ela transformou Ilha Grande num destino turístico. A Marimar, com 1 ano, já era revista de bordo da Varig. Eu distribuía 6.000 exemplares em todos os voos da Varig para 70 países e todos os voos nacionais.
Eu tinha 4.680 pontos de venda em todo o Brasil, distribuído pela Fernando Chinaglia. Além de toda a distribuição que eu fazia aqui. Tinha um concorrente que era desleal e que ele tinha pessoas do lado dele que se assemelhavam a ele, e todo mundo que, de alguma forma, você sabe que semelhante atrai semelhante. Ninguém que é diferente de você vai conviver com você. Então, uma coisa certa. Por que que aconteceu isso? Aconteceu o meu processo falimentar porque a Varig quebrou em 2006. Eu ainda aguentei até 2009. Foi uma dificuldade atroz. As pessoas não têm ideia do que é isso. Então, aos poucos, fui perdendo a força. E o meu concorrente, ele era dotado de uma prática, que é uma prática antiética, que não vem ao caso aqui, que eu não quero entrar nesse detalhe, e que isso acabou me atrapalhando muito no meu trabalho. Porque eu não disputava com ele. Na verdade, eu nunca tive nem aí para ele. O meu trabalho é um trabalho que eu não olho para a concorrência, eu nunca olhei para o lado, eu não perco meu tempo olhando para o lado, eu só olho para frente. E aí, em 2009, eu perdi tudo. 60 pessoas trabalhavam comigo, eu tinha escritório em Angra, Florianópolis, Paraty, no Rio de Janeiro, e de repente meu mundo desabou. Eu tive que recomeçar a minha vida. Então a Ariane era publicitária, a minha mulher na época, ela tinha uma agência em Florianópolis, a gente começou a trabalhar juntos, eu voltei a lecionar na universidade, eu também lecionei na Uniabel algumas disciplinas, e voltei a trabalhar no IBAN, que eu também já tinha trabalhado, e isso foi uma quebra muito grande da minha vida. Eu voltei a frequentar a casa Caminho, Verdade e Vida, aqui no Morro do Carmo, aqui do Seu Terra, que é um lugar super especial para mim, eu sou muito grato. Eu, durante 3 anos, trabalhei na assistência social montando cestas, meus filhos cresceram montando cesta básica comigo, então foi uma experiência super agradável. Mas esse processo, isso foi necessário passar por ele, eu tinha que passar por isso, não passei porque tinha que passar realmente. E depois disso eu consegui voltar a caminhar, e até 2016, quando veio a crise do Petrolão. Isso novamente me trouxe muitos problemas, porque eu trabalho com produto e essencialmente que é promover este destino para o mundo. E isso é uma coisa que é a marca do meu trabalho já há 28 anos quase. Então veio o Petrolão. Quando a gente estava tentando se recuperar novamente, veio a pandemia. E aí, neste momento, eu já não sabia exatamente o que eu ia fazer. E nesse momento em que aconteceu isso tudo, essa minha amiga lá de Florianópolis me apresentou, começou a me incluir num grupo, nem me perguntou, comecei a participar do movimento, fazer as meditações, porque não é só a meditação, tem os exercícios que você faz, que você tem que responder muitas perguntas. Então, esses 21 dias você faz meditando, sim, mas paralelamente respondendo questionários e construindo esse conhecimento, que não é só esse conhecimento da meditação, tem um conhecimento a respeito de você mesmo. E eu fiz isso sozinho, fazia no meu escritório. Então, dos 21 dias, a primeira vez eu levei 49 dias para concluir, porque é um processo muito sofisticado e eu tinha que responder o questionário. Foi muito difícil para mim naquele momento, diante de tudo que a gente estava vivendo, mas ao mesmo tempo foi essencial, porque aquilo me deu uma segurança, me deu uma estrutura maior, e isso foi muito bacana para mim, porque eu pude me abrir novamente. Agora, minha prosperidade qual é? Eu tenho 4 filhos maravilhosos, todos estudam, todos leem livros. Meu presente de Natal para meus filhos são livros, todo ano. Estão com saúde. Eu tenho uma saúde super boa. Tive Covid 5 ou 6 vezes e todas as vezes muito rapidamente me recuperei. Não tenho nenhum problema de saúde. Eu não posso reclamar da vida, porque realmente eu tenho já uma estrutura patrimonial bastante razoável. Então, é disso E que a gente está falando, da todo, estrutura patrimonial. todo o meu trabalho hoje, ele é estruturado, ele é voltado para eu, aos poucos, ter o resultado que eu preciso diante de todo mundo que eu vivo, da sociedade em que eu estou inserida. Porque quando você está inserido numa sociedade onde as pessoas não valorizam o conhecimento, o estudo, não valorizam o trabalho do volume que eu faço, que mais de 130 milhões de pessoas já leram minhas publicações, as pessoas de Angra não têm a menor ideia do que significa isso, para o que mudou nessa cidade nos últimos 28 anos, raramente há pessoas aqui que têm essa consciência. Agora, eu vou dizer para você assim, por que eu percebo isso, porque estou falando isso? Que tem lugares que eu chego que eu sou completamente destratado.
Não é aqui em Anga só, não. É em Anga, na Ilha Grande, em Paraty. Claro, tem pessoas que me tratam com educação, né, com tudo. Mas o volume do que eu produzi e da transformação que eu promovi nessa região por conta do meu trabalho nos últimos 28 anos, não tem número isso. Mas as pessoas, como muito poucas, leem, têm conhecimento e têm consciência, acaba que as pessoas têm esse tipo de relacionamento comigo como se eu fosse um pedinte. E isso é uma coisa que eu entendo e relevo pelo grau de consciência que eu tenho. Porque talvez se eu não tivesse, eu já teria desistido, porque são 28 anos fazendo trabalho, sabendo que eu estou pisando numa área minada e que as pessoas não têm esse nível de consciência porque se dedicam a outras preocupações que não sejam o seu desenvolvimento e sem que procure entender por que que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente precisa melhorar. Primeiro, a nós. Segundo, o todo. Porque o todo, segundo Aristóteles, é anterior às partes. Mas pouca gente conhece o Aristóteles que dirá essa frase que o todo é anterior às partes. Isso é uma coisa muito séria. Então, as pessoas precisam ler. Ler livros, ler impressos. Entende? Porque as redes sociais facilitaram muito essa coisa de ser raso. Então, você lê uma coisa, duas linhas, a pessoa já sabe, pensa que já é mestre. Já tem Mas doutorado ou PhD. Isso é uma coisa não, é séria. muito importante isso que você está falando, sem sombra de dúvidas. Mas porque assim, eu queria que você conseguisse compartilhar essa questão como você conseguiu, com a meditação da prosperidade, que você é um facilitador, se reerguer nesse momento de queda financeira. Porque, assim, eu entendo isso e concordo, eu sou uma amante de leituras e sei o valor disso em todos os sentidos, não só para adquirir conhecimentos, mas para aumentar o repertório, enfim, N coisas, movimentar o cérebro, elasticidade, enfim. Eu sei disso, muita gente sabe disso, mas as pessoas ainda têm dificuldade em adquirir uma ascensão financeira, um patamar de conforto onde elas não precisem se preocupar com o básico, que elas possam fazer uma viagem que vai enriquecer a cultura, né? Quando a gente viaja, a gente muda o cenário, a gente traz uma bagagem cultural e isso tudo vai enriquecendo o repertório daquela pessoa. Muita gente, inclusive eu acho que posso falar por mim, não sei se posso falar por você. Todo mundo tem. A maioria das pessoas tem uma dificuldade em ascender financeiramente. E falar de dinheiro. Dinheiro é importante, é uma energia importante na Muito nossa importante, é. sociedade. Mas o ciclo de meditação não é para provocar você para ter mais dinheiro. É para você entender que a gente tem muita abundância na vida de um modo geral e a gente não presta atenção nisso. A gente não observa. Então, por exemplo, eu conheço milhares de pessoas que empreendem, que falam, que repetem essa palavra já há uns 20 anos que eu percebo isso. Isso sempre me chamou muita atenção. De certa forma, me causa uma certa irritação, porque assim, é como se fosse um mantra, né? A pessoa fala tanto a isso, assim, eu estou na correria, não tenho mais tempo, não estou com tempo. Então as pessoas não respondem, uma coisa básica, responder mensagem no WhatsApp. Isso é uma coisa importantíssima, porque o WhatsApp hoje é mais ou menos o telefone da época que você tinha o aparelho, que você ligava para a pessoa e a pessoa te atendia e você conversava. Antigamente todo mundo atendia as pessoas com um telefone fixo. E as pessoas, dificilmente alguém não atendia telefone. Hoje as pessoas regulam para quem elas vão responder no WhatsApp. Não aumentou a quantidade de pessoas com quem elas se relacionam. Mudou a ferramenta da comunicação, do telefone fixo para o WhatsApp. Então recebo uma mensagem do WhatsApp. Eu respondo uma média de 100, 120 mensagens por dia. Eu não deixo ninguém sem resposta, porque eu acho que isso é fundamental, uma questão até de respeito com o outro. Então a abundância é você entender que o seu tempo ele é cada vez mais abundante, isso para mim é base da minha vida. Meu dia não tem mais 24 horas há muito tempo, por isso que eu consigo produzir tanto, pensar tanto, promover tanta coisa e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque meu dia tem mais de 60 horas hoje. Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque eu não trabalho na escassez. Eu não vivo reclamando, eu não reclamo das coisas. Eu sou incapaz de ficar dizendo para uma pessoa que meu tempo está curto, que eu estou correndo. Não fala essa palavra. Isso é uma palavra de escassez total. Quando alguém fala para você que está na correria, é que ela administra mal o tempo dela. Então, assim, isso é diferente você morar num grande centro, que você tem metrô, você tem um horário rígido, você tem um tempo maior de deslocamento. Aqui não, aqui é tudo uma coisa do lado da outra, não tem como. Nem que a pessoa queira, ela não vai correr.
Agora, ela pode estar administrando mal o tempo. Aí, o que precisa fazer? Precisa fazer uma avaliação sobre o que está faltando. E, normalmente, gente, o que falta é... Isso é uma coisa séria, Tamires. E uma coisa que durante muito tempo eu não fiz direito. Até hoje é uma coisa que eu preciso aprender e preciso melhorar. Respirar. Quanto mais a gente respira, mais a gente tem tempo. Então, só para Então, o nosso público entender, podemos extrair duas dicas, né? Administração do tempo e não usar a palavra contra si mesmo. Essas são as dicas que... tem muitas palavras que as pessoas usam contra si mesmo. Qual o conceito por trás O dos conceito é 21 você dias de ser abundância? grato a tudo o tempo todo, é entender que o que você tem naquele momento é o melhor possível. E quanto mais gratidão você tem, hoje existe uma pessoa chamada Márcia Luz, que ela é doutora em gratidão pela Universidade da Califórnia, se não me engano, Universidade de Nova York, não sei qual das duas. E ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre gratidão. Eu tenho lá meu caderno da gratidão, a gente faz isso também são 21 dias. E você pode agradecer de 10 a 100 por dia. É que a gente não para agradecer a quantidade de coisas boas que a gente tem na vida. Eu não Chábio, sei se você eu acha concordo. que, falando sobre essa questão do tempo, que eu achei bem curioso sua posição sobre isso. Hoje a gente vê que às vezes a gente fala de um exemplo, agora estava em alta aí o assunto do 3 e Atlas. Algumas pessoas falando e tudo mais. E aí, quando você chega num ambiente, exemplo, eu atendo em um salão de beleza algumas vezes na semana. Eu tenho umas clientes específicas que eu vou lá e atendo, não é meu trabalho principal, mas eu vou lá pontualmente. E ambiente de salão, tem gente conversando sobre tudo, né? E aí, quando você chega com um assunto desse, num ambiente com várias pessoas, ninguém tá nem aí. As pessoas estão mais preocupadas em falar do Vini Júnior, que terminou no relacionamento, que é a Virgínia, que não sei o quê. E as pessoas não estão nem aí. Então, você acredita que, assim, obviamente, nós vivemos em um sistema e essa percepção do tempo é uma ferramenta do sistema para nos manter nessa correria que nós achamos que existe, de estar sempre com tempo curto e não sabendo administrar o nosso tempo, tem a ver a percepção do tempo, porque a gente sabe que o tempo é percebido dessa forma nessa dimensão que nós vivemos, mas fora dessa dimensão o tempo acontece de outra forma. Isso tem a ver? Tem alguma relação? Bom, vou voltar a falar da respiração. Isso é uma coisa importante. Uma coisa muito importante na vida da gente é a gente respirar. Segundo, é a gente ler livro. Porque quem não lê livro vai falar de gente, de pessoas. E vai pior, vai falar da vida alheia. Eu conheço muitas pessoas que só falam de vida de outros. E eu não consigo conviver, eu não consigo mesmo ficar um segundo, porque isso para mim é uma energia muito baixa, muito densa. E isso não consigo, eu não consigo de jeito nenhum, é uma coisa muito séria. E por que que as pessoas... E antigamente os salões eram cheios de revistas para as pessoas lerem. E as revistas quais eram? Revistas que falavam de vida de artista, normalmente, né? Então, as pessoas se acostumaram a falar da vida alheia, da vida de outros, a olhar pouco para si mesmas. Então, por isso que a meditação é importante, você aprende a respirar, você aprende a introspectar, né? E você aprende a interagir com você e com as suas questões. E depois lidar com o outro. E mais do que isso, você começa a ter tempo para você ler. Eu estou com 8 livros lá, que leio um ou dois, assim que eu termino eu leio mais, vou lendo mais dois. Sempre com muita tranquilidade. Eu não tenho nenhuma pressa para isso, porque o tempo é meu aliado, ele não é meu inimigo. Então, se a pessoa aprende a respirar, se ela começa a entender que tudo que ela fala, qualquer coisa, quanto mais rasa a palavra, pior vai ser o que ela vai atrair para ela. E quanto menos ela lê, quanto menos livros ela leu, maior vai ser a dificuldade dela de entender que o mundo ele não é restrito a um tipo de pensamento, nenhum modelo ideológico. Tudo muda na vida da pessoa. E aí a pessoa começa a entender por que que a yoga tem uma função, por que que o Tai Chi Chuan tem uma função, por que que a capoeira tem uma função, né? Por que que ir ao templo budista e meditar tem uma função, por que que a Seishonoye tem uma função, por que que a igreja católica tem uma função, por que que a igreja protestante tem outra função. E todas são importantes. Qual é a mais importante? Nenhuma. Todas são importantes. Não existe nada melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que eu digo que se a gente entende a imperfeição que a gente consegue entender que a gente precisa melhorar o tempo todo, o tempo inteiro buscar
melhorias, entendimentos, novos conceitos, novos entendimentos, porque o mundo é isso, o planeta Terra está aqui para a gente melhorar. E não para a gente achar que está tudo, está posto e que a gente vai simplesmente acordar, toma o café da manhã, vai para o trabalho, trabalha e depois almoça, volta para o trabalho, reage, à noite volta. Por exemplo, eu faço corrida, faço yoga. Isso não quer dizer que eu tenho uma obrigação com isso. Ou que eu sou adepto de uma religião. Aí vou para a igreja, faço as minhas obrigações e depois volto para casa. Não, o universo é muito maior do que isso. É, o universo é muito maior, muito mais expansivo do que isso. A gente precisa entender que há um universo do lado de fora e que o mundo não é só isso aqui. Quantas bilhões de galáxias existem no universo? Quantos trilhões de estrelas e planetas existem em cada universo? A gente não sabe. A gente é muito pequeno ainda para poder entender isso. Mas a gente pode acrescentar na nossa vida a cada dia um conhecimento, um entendimento, perceber que existem coisas que a gente pode fazer diferenciadas e não julgar. Isso é o mais importante. A gente tentar se libertar do julgamento, porque o julgamento é uma coisa muito atrasada, muito séria. E quanto mais a gente julga o outro, menos a gente se conhece. Aí a pessoa não consegue fazer meditação, às vezes, porque está presa a muitos dogmas e não consegue respirar. E outra coisa importante é beber água. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer para você. E água natural, viu? Porque água gelada não faz bem para a saúde. Então, o processo de meditação é só mais uma ferramenta. Só mais uma ferramenta. E é muito importante que se faça isso. Agora, temos que fazer muitas coisas ainda. Eu não falei ainda do Eu não Instituto. sou tão radical ao ponto de achar que pessoas que, de repente, fazem uma fofoca ou outra. Eu não boto pessoas nesse nicho, né? Tem gente que fala amenidades em salão e lê em livros, vê em jornais. Enfim, tem de tudo nessa vida. Eu aprendi a praticar minha audição seletiva. Se eu estou num ambiente onde as É, pessoas estão falando demais, eu simplesmente me desligo ali é. dentro do meu próprio cérebro e eu não presto. Uhum. Aí as pessoas falam assim: ah, você ouviu? Aí eu realmente não ouvi. Não é nem porque eu estou fazendo esforço, não, mas eu tenho audição seletiva. Eu consigo É, selecionar ali o que eu vou captar e o que eu não vou, porque se você for dar ouvido para tudo, você se é. contamina demais com esse tipo de Eu ambiente. acho muito sério o ambiente, sim. Não estou falando do salão, porque nem todos são iguais, Não, porque eu dei o exemplo do salão porque eu alguns são estou mais sendo Não, leves. é salão, só mas um é exemplo, eu tô vários falando da ambientes, Sim, né? vida, qualquer da lugar. amenidade Não, da Qualquer lugar. esquina, qualquer na lugar, assim. cafeteria. Eu vou dizer para você assim, eu, por exemplo, eu não frequento clube. Não gosto, não me atrai, não é um negócio legal. Para mim não é uma coisa bacana. Eu prefiro caminhar ao ar livre, fazer trilha, ou trabalhar, ou produzir, criar coisas novas, mas isso é uma coisa minha. E eu não gosto mesmo. Meus filhos também têm porque também tem muita ocupação, né? A gente ocupa muito a cabeça, acaba que não consegue fazer certas coisas. Mas eu acho que a gente tem que procurar viver uma vida para criatividade, para criar mais, para produzir mais, que nunca é demais. O trabalho não é um fardo, o trabalho é um sinal de que você é próspero. Quanto mais você trabalha, quanto mais você gera atividade, quanto mais você gera modelo, mais próspero você é. E a meditação fala disso, da gente ser grato a tudo que acontece na nossa vida, para a gente tentar ter um entendimento de que aquilo é o melhor naquele momento. Então, eu acho que tem coisas que às vezes acontecem hum, aparentemente mais tardiamente na vida das pessoas. E isso é porque tinha que acontecer, porque tudo tem uma razão de ser, né? Cada É, um tem seu tempo, né? Seu momento. A ideia aqui é isso trazer mesmo. dicas práticas É, para que a pessoa, para que o nosso público e para a gente mesmo, para que a gente consiga viver em abundância, que é, inclui o dinheiro. A é, gente, obviamente, eu pelo menos sou muito grata. Eu sei que eu tenho problemas, tenho divergências, mas eu reconheço meu lugar de privilégio. hum. A Angélica Olha, também. tem uma musiquinha que eu acho uma delícia, que eu cantei muito para meus filhos essa música, eu sempre repito. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga e tem ameba, só a bailarina que não tem. Então, assim, todo mundo tem suas questões. Agora, a forma como a gente lidar com essas questões é que é de cada um. Então, todo mundo tem problema, todo mundo tem barreira, todo mundo tem problema, todos nós temos isso, as nossas idiosincrasias. Mas é importante a gente entender que a gente pode ser melhor,
que amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, tenta, E ser vamos grato. falar com um público específico. Esse público são pessoas que já têm esse conhecimento, sabem de tudo isso, evitam fofoca, fazem processo de gratidão, fazem fazem tudo, meditam, mas não conseguem prosperar financeiramente. Tem a ver com relação com pai e mãe, qual é a energia, qual é o calcanhar de Aquiles que essas pessoas, porque você como alguém que entrou em processo de falência, se reergueu disso, ou seja, construiu patrimônio 2 vezes, mesmo diante da divergência, Principalmente o e que trabalho. possuía todo esse conhecimento, essa bagagem desde sempre, o que que fez? Qual foi o plus? Dá essa dica para esse público específico, que já possui esse conhecimento, mas que o dinheiro vem, mas ele não fica, para essas O mais pessoas. importante é a pessoa não ficar olhando para o lado, não ficar olhando para o outro, que o outro tem e ela não tem, entendeu? Para o vizinho, para a grama do outro. É só não fazer isso, só não se preocupar com outras pessoas. Porque o caminho de cada um é o caminho dela. Não, mas E a para a pessoa pessoa vai. sem olhar para o outro, ela tá olhando para ela, para a própria vida Mas dela. isso, Tamires, isso é um processo que a pessoa vai conquistar ou não. E se ela entender que o que ela tem hoje é suficiente para ela e ela se sente muito bem com aquilo e ela é grata por aquilo, aquilo é o melhor que ela pode conquistar. Porque o sistema diz para as pessoas que elas têm que ter cada vez mais. Obviamente que o dinheiro é uma coisa extremamente importante. Mas eu acho assim que tem coisas que às vezes você tem que usar o dinheiro. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, eu tenho que Mas me até para preocupar comprar com 4 filhos. livros, para pagar cursos, a gente precisa de Sim, dinheiro. meu anjo, claro que precisa. É, Eu é, concordo com é, você. Mas eu acho que a gente não pode ficar se preocupando assim, muito, muito profundamente com olhando isso, muito para esse porque problema. senão, se você, isso não é um problema, isso é a solução, porque o dinheiro é a solução. A falta dele é um problema. Mas não existe falta. É essa a questão, não tem falta. A falta só existe para quem olha com um olhar de escassez. Aí vai ter falta. Se você, o que você tem, você é grato pelo que você tem, você já é uma pessoa abundante. Porque você consegue viver na abundância que para outra pessoa aquilo pode não ser nada, mas para você é muito. Quantas pessoas têm problemas sérios de saúde, seríssimos de saúde, na família, muitas questões familiares, entendeu? E para nós, às vezes, olhando de fora, aquela pessoa é uma pessoa próspera financeiramente. Mas quantas questões essa pessoa pode ter? Porque eu acho que não existe um modelo, por isso que eu sempre falo, não existem modelos, não existem regras, não existem padrões. Existem é, muitas formas. Muitas formas existem. E isso é que a gente tem que aprender a lidar com isso, que eu acho que, de certa forma, a quântica vai, em algum momento, explicar para a gente melhor essa história, né? De como é que lidar com essa movimentação temporal, atemporal, da gente achar que tem ou não tem. Porque o homem, ele vem para o planeta e a gente é educado para isso, é treinado para isso, implantado para isso, para ter poder e dinheiro. E agora imagina só que uma pessoa tem poder e dinheiro e num determinado momento vira para a pessoa que ela pode achar que é menor do que ela por alguma razão e pergunta para ela: você sabe com quem você está falando? Aí eu adoro o que o Mário Cortella sempre fala para a pessoa ressignificar aquilo, né? Olha, eu não sei com quem eu estou falando, mas o mundo, o universo tem bilhões de galáxias e as galáxias têm bilhões de estrelas. Se dentro de toda essa quantidade de estrelas e de constelações e de, e de universos paralelos que existem, se eu estou me deparando com a pessoa que é o próprio representante do universo, eu não sabia, estou sabendo agora. Por isso que eu acho Então, importante, no seu ponto de vista, todo mundo é próspero, sim, basta direcionar esse olhar. a pessoa Enxergar a prosperidade que já precisa ter existe gratidão. ali naquela. Gratidão. Não, gratidão é um ponto. Sim, a gente tem que ter gratidão, mas a prosperidade, então, está em todos, a gente. Como é que eu vou. Vamos lá, reformulando. Então, na sua visão, todos são prósperos, o que falta é esse olhar, O que né? falta é a pessoa ser grata. É isso que falta na humanidade. Eu acho que a pessoa precisa respirar mais, precisa olhar mais o mundo e precisa agradecer o que tem, porque isso vai ser uma construção, entende? Porque tem gente que por mais que tenha, ela vai estar insatisfeita. Por isso que as pessoas ficam se implantando de tudo hoje em dia, e tudo tem que implantar.
É difícil você encontrar hoje, claro, em determinadas sociedades isso não existe, né? Você vai em determinadas sociedades, em outros países, em outras repúblicas, em outros continentes, cada sociedade tem seu modo de vivência, né? Mas aqui no Ocidente, por exemplo, especialmente no Brasil, essa coisa do modismo, as pessoas se implantam de tudo. Eu tenho muita preocupação com isso, é por isso que eu digo assim, eu acho que a gente tem que entender a natureza das coisas, entender que a gente tem tá naquele momento com aquilo, é porque a gente é assim, a gente pode melhorar, mas tudo começa a partir do conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não consegue, não vai conseguir fazer coisas que possam nos deixar em paz, mais tranquilos, tentar buscar o conhecimento ainda maior e buscar a prosperidade a partir do entendimento que o que você tem é suficiente. A abundância está no reconhecimento de que o que você tem é muito e que você pode ter cada vez mais daquilo. Aí vem as perguntas das barras de Axis. Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Quais são as Porque infinitas é aquilo, possibilidades que estão à né? minha disposição que ainda não acessei? A prosperidade só vem para quem já é próspero. É, para quem tem esse entendimento que ela Então, precisa ser exatamente, para grata. quem Uma já coisa é próspero, para quem já pode estar se atrelada entende ao outro, né? próspero. Depende do que a pessoa, né? Do que a pessoa Eu vai acho que assim, usar com aquilo. eu tô entendendo o que os dois estão falando, mas o que eu acho é que as pessoas estão muito focadas em ganhar dinheiro e não entendem que, para que essa prosperidade venha, elas precisam galgar esse espaço, né? Chegar lá. E como que se chega lá? E eu acho que a gente está olhando muito mais para o que falta. E aí aquilo que a gente dá atenção se multiplica. A gente olha para a falta. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Sim. E a gente esquece do que a gente tem. Então, quando a gente olha mais para o que a gente tem e esquece o que a gente não tem, a gente está nessa visão Porque de tem uma crescimento. passagem Porque bíblica o que que. você vai saber falar melhor, que fala sobre isso, a quem muito tem, mais é dado. Sim, A quem muito é dado, mais é cobrado. Não, mais. então não é isso não, mas Não, tem não é uma isso. passagem bíblica que fala que a prosperidade vem Não, para quem assim, já... é Sim, alguma coisa assim, exatamente a isso. quem não tem, eu darei, a quem tem muito. Eu sei qual é essa É. passagem que você está Não falando. sei nem se é essa Quem não tem, especificamente, mas tem uma que até o fala, o pouco que sábio é o tem, sábio, né? até o pouco que tem eu Eu vou dizer que tirarei. Uma quanto coisa assim. mais, assim, quem mais recebe, é uma espécie de merecimento, né? Mais você vai receber. Mas isso tá ligado, gente, diretamente à gratidão. Acho que vale a pena É como seguir a você se Márcia sente, né? A Luz. gratidão faz com que você se Porque sinta o tempo todo, quer dizer, próspero. eu já sou grato pela forma como eu fui educado na minha casa. E realmente, eu vou dizer para você, não é uma coisa muito simples viver num ambiente e que a maior parte das pessoas não tem essa consciência. Na prática, na sua opinião, o que que é o despertar da consciência? Na prática, é dor, é sofrimento, é renascimento, é clareza? O que que você acha? O despertar da consciência é você ter compreensão a respeito de que tudo que você tem, aquilo que está dado, está concedido a você, é motivo de você ser grato. A pessoa desperta quando entende que ela precisa ser grato a tudo, porque tudo há motivo para ser grato por tudo, qualquer situação, mesmo as mais adversas. Às vezes você sai, você agradece porque aquilo gerou uma espécie de entendimento seu, né? Tem muitas situações que eu me vejo assim, em que as pessoas às vezes são grosseiras, porque não sabem lidar com a educação ou não foram educadas. Eu lido com muita gente que não tem educação. Isso é uma realidade aqui e em muitos lugares que eu vou, né? E ao mesmo tempo existe uma casta de pessoas que têm um preparo para lidar com o outro. Porque o comércio, nem todo mundo nasceu para estar no comércio, mas as pessoas empreendem, mas não sabem lidar com o outro, não sabem receber. Então, se eu vou à sua casa, se eu bato na sua porta, o que que você pode fazer, já que você me conhece? Convido para entrar, sento à mesa, te ofereço água, café, né? Converso com você, te dou atenção. Depois que nós finalizarmos, você vai embora, agradece e acabou. Nem todo mundo tem esse hábito, tem esse preparo para receber as pessoas no seu estabelecimento. Isso é um aprendizado. É um aprendizado que você lidar com pessoas que não têm esse preparo é uma coisa muito séria, mas porque essas pessoas elas não tiveram talvez
acesso a nenhum tipo de educação, nenhum tipo de preparo. Talvez elas tenham sido massacradas a vida inteira. E por isso que elas não conseguem. Porque ninguém dá o que não tem. A gente só Às dá vezes o que ela tem. tá naquele momento. A Mari, nossa diretora, ela trabalha, iniciou o seu trabalho com isso, né? Esse atendimento diferenciado, humanizado, de você dá ainda, né? Esse tipo de treinamento. Eu acho que eu vejo muito isso no conteúdo da Mari. Existem perfis, pessoas ocupando lugares e funções que não fazem É, parte daquele perfil. eu vou te dizer que eu tinha 25 anos, 24 quando entrei na Maris, fiz 25. Naquela época, no Rio de Janeiro, o sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares, todos nós éramos treinados pelo American Express. Todos nós. O Amex tinha programa de treinamento para todos. Eu tenho assim muita gratidão, porque eu acho que eu participei do melhor que havia. E vou dizer, era uma coisa muito importante isso, porque dizia para você, não basta satisfazer o cliente, é preciso encantá-lo. Isso tem 36 anos, 35 anos. O intuito mesmo é trazer para o público de uma forma prática. Essa é a ideia, né? De uma forma prática, maneiras de fomentar essa mudança, porque como a gente já sabe. Inclusive, esse podcast aqui é porque a gente entende a necessidade de levar informação, principalmente esse tipo de informação que para a gente é muito valiosa e tem muita qualidade, para o público que precisa disso. Vai ter alguém que vai ter um estalo, um insight vendo um vídeo nosso. É importante passar para o público de forma prática, porque assim, eu entendo essa questão da gratidão, eu sou praticante de gratidão, não só a gratidão, como o Ho'oponopono também, eu sou praticante de É, várias questões. Mas tem pessoas que, por exemplo, estão vivendo situações muito complexas. Qual é a dica prática para quem tá com filho ali, não tem o que dar naquele momento, ou tá com muitas dívidas, ou problemas de saúde, ou questões financeiras que pesam, não é questão de querer ter sempre mais, é quem ainda não conseguiu ultrapassar essa barreira do viver em sobrevivência, estado de sobrevivência. Você já é um empresário, você já não vive mais nesse estado de sobrevivência. Como a pessoa olha para a geladeira vazia e consegue ter gratidão para mudar essa realidade dela? Ou Tamires, um momento de maior são dificuldade? coisas diferentes. Sim, A pessoa que está passando por isso, há, há determinados conceitos que dizem que a pessoa passa por isso porque tem a necessidade de passar por isso. sim, sem sombra de Eu não dúvidas. acredito que a gente tenha vindo para cá para viver na escassez. Mas pode ser que a pessoa esteja passando por isso, e muitas pessoas passam por isso, porque o país é um país que não dá oportunidade às pessoas. Nem todo, isso não tem como, não é ser prolixo. É falar de coisas que são importantes, né, para o dia a dia, porque é por isso que quando você nasce na Nova Zelândia, você nasce na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, você tem um verão de 10, 12 horas, mas tem um inverno de 4 horas. Da mesma forma que ela tem uma vida regular muito melhor do que nós temos aqui, ela tem outros problemas. Então, cada lugar tem seu Sim, problema, cada cada um pessoa tem o passando, seu. Agora, a ultrapassando pessoa que suas está passando barreiras. fome, ela precisa ser, de alguma forma, atendida por um programa Não, social. sim, foi só Entende? um exemplo, aí Deixa eu eu falar entrei também. uma questão Sim. bem a ver com isso que você está falando. Eu vivi isso, eu experimentei isso muito, durante muito tempo na minha vida pessoal, de realmente não ter 10 centavos durante muito tempo da minha vida. E eu venho de uma realidade, de uma estrutura familiar de muita escassez financeira e muitas crenças limitantes voltadas para a área financeira. Eu cresci, eu ouvindo minha mãe dizendo que dinheiro não trazia segurança, que quem tinha muito dinheiro não tinha privacidade, não tinha segurança. Então eu vim de um ambiente onde o dinheiro não era bem-vindo. E aí, o que acontece? Na minha vida adulta, eu passei por diversas situações de não conseguir terminar uma faculdade. Fiquei 10 anos tentando terminar uma faculdade de administração e não consegui concluir. Uma coisa que a pessoa vai lá, simplesmente estuda e termina. Eu não conseguia, por causa de todas as crenças que eu tinha nessa área. Tenho algumas ainda, né? Tenho várias. Mas por causa de crenças Todos que eu nós tinha. temos, tá? Então, só que o que acontece? Eu saí exatamente desse ponto de não ter algo dentro da minha geladeira e consegui subir um degrau. E como eu fiz isso? Salto quântico se chama. Exatamente. Como que eu fiz isso? Exatamente parando de olhar para isso. Eu aprendi isso na terapia.
A minha terapeuta falou, Angélica, não interessa. Ah, o cartão vai vencer amanhã. Não interessa. Você tem de onde tirar o dinheiro? Você vai roubar um banco? Não. Então, para que você está se preocupando com isso? Para de se preocupar com isso, que o dinheiro vai aparecer, o recurso vai chegar. Se você foca nisso, meu Deus do céu, eu tô desesperado, eu não tenho como pagar o cartão. Você não vai pagar. Porque o seu desespero vai te afastar cada vez mais daquilo que você quer. Então, foi exatamente fazendo isso. Não tenho nada para, não tenho como pagar minha conta amanhã. Vou fazer o quê? Gratidão, porque eu tô aprendendo alguma coisa com essa experiência. E foi exatamente assim, Tamires. Eu vivia no modo de sobrevivência. Então, bom você falar isso, porque é muito engraçado. Hoje eu vivi uma situação e eu refletindo sobre essa situação, é aquilo, né? A gente que está no processo de busca, de autoconhecimento, de lapidação própria, a gente consegue observar o nosso comportamento. Hoje, entrando em casa, eu pensei numa situação onde normalmente eu ficaria angustiada, enfim, eu ficaria ali numa tortura e muito provavelmente essa tortura me levaria para um resultado que eu não desejo. Isso é uma coisa que eu já identifiquei e observo. No seu processo, você consegue ter a exata percepção do momento que você consegue mudar o seu sentimento? Porque, pensando sobre isso, vivendo essa situação, sentindo a angústia, eu entendi que eu não preciso ficar desesperada. Isso já me ocorreu. Eu só preciso seguir a minha intuição e deixar que as coisas que eu não possuo controle, isso no meu caso específico da minha situação, mas foi um insight que eu tive. No meu caso específico, eu não tenho controle sobre isso, então eu senti um momento que eu relaxei. Geralmente, quando isso acontece, o meu resultado ele vem diferente do que. Então, no começo, quando eu comecei a exercitar isso, eu realmente sentia. Eu comecei a policiar a minha mente. Quando eu começava a vir os pensamentos de desespero, que são das minhas memórias da minha infância, de tudo que eu vivi, quando eu começava a me ver em situações de escassez, a minha mente começava a trazer todas aquelas memórias de minha mãe tendo que trabalhar em não sei quantos lugares e não dando conta. Essas memórias chegavam no seu consciente? Você Não, no sabia? subconsciente. Hoje eu sei por que que eu ficava naquele desespero, porque eram as emoções da minha criança vindo à tona. Eu estava vivendo na base da mente emocional, e a mente racional não estava conseguindo tomar o controle da situação. Só o Então, emocional que só o ficava emocional ali, borbulhando. borbulhando. Borbulhando e o cérebro seguindo aquelas mesmas trilhas neurais que eu dei significado lá na minha infância. Então, o que que eu comecei a fazer? Comecei a policiar os meus pensamentos. Quando começava a vir todos esses pensamentos de desespero, eu meditação, vamos lá, respirar, acalmar, voltar para dentro, olhar para mim e pensar, tá tudo bem, eu não sou mais aquela criança que tá desesperada, eu não sou mais, eu não tô mais vivendo aquela situação. E fazendo esse exercício repetidas vezes, naquele momento eu sentia aquela calmaria. Hoje em dia já é uma coisa natural. Eu não fico pensando mais. Por exemplo, tenho R$ 100 na minha conta, amanhã meu cartão vai vencer R$ 3.000 a fatura. Eu não fico mais preocupada. Não Então, fico, o porque nosso o dinheiro público vai precisa chegar. alcançar isso. O dinheiro Isso é vai uma chegar. coisa. Mas eu só queria complementar uma coisa. Eu falei só sobre o comentário em relação a. Tudo para mim está relacionado, tudo, à gratidão. Tudo isso. Se você é grato, você consegue lidar com o outro, você consegue respeitar o outro, você consegue ter educação com o outro. Porque isso está ligado à gratidão. Tudo está ligado Sim, à eu sua entendo, mas paz, você ao seu consegue equilíbrio. entender que existe uma linha tênue entre praticar a gratidão e sentir a gratidão, e que por mais que a pessoa queira e pratique a gratidão, Mas ela isso, às vezes não consegue, porque é aquilo que você falou da criança. Tamires, Ela não São as consegue crenças. eu, modificar aquela então, emoção. eu E qual queria. é a parte prática que a gente Pois pode é, trazer para essa pessoa eu não conseguir tenho isso? receita de bolo para isso. Isso não existe receita de bolo. A pessoa aprende a ser grata quando ela tem aquilo dentro dela. Ah, quando é que ela vai conquistar isso? Isso é um exercício que ela vai fazer. Você No primeiro. começo, eu pensava exatamente isso. Como que eu vou ter gratidão? Se eu não tenho R$ 1 para pagar minhas contas, eu vou ter gratidão pelo quê? E aí eu comecei a ler bastante, eu leio bastante sobre física quântica, mudança de pensamento, tudo mais, energia, eu leio bastante sobre isso. E eu comecei a fazer o seguinte exercício. Bom, todos os dias quando eu acordar, eu vou agradecer por uma coisa. Tá bom. Qual é o motivo que eu vou agradecer hoje? Ah, eu vou agradecer porque eu tô viva. Acordei com saúde e consegui abrir os olhos, acordei. E aí eu acordava de manhã e falava, muito obrigada. Mesmo, gente, mesmo com 300 mil problemas, eu ignorava todos os meus 300 mil problemas e eu agradecia por uma coisa. E Uma a única gratidão coisa. prática, né? Prática. Vou acordar todos os E dias, eu vou o escolher uma engraçado é coisa que para eu me agradecer. sinto grata. Eu agradeço por você já
deu esse salto quântico. Mas eu me sinto grata. Só que na hora do vamos ver, sua mente emocional tá sendo muito mais forte do que a sua mente racional. Exatamente. Isso aí É terapia, né, assunto amor? para terapia. Desculpa. Mas aí, Eu- o primeiro passo foi esse, eu começar a agradecer por pequenas coisas. E aí chegou um ponto que, gente, é o que ele falou, não tem receita de bolo. E você às vezes não percebe quando isso muda, você simplesmente muda. Você simplesmente é aquilo, o seu cérebro É está um salto aprendendo uma quântico nova mesmo. função. O nosso cérebro, ele precisa ser reensinado. Então não adianta você agradecer um dia e amanhã achar que as coisas vão mudar. Não é. É um exercício e aos poucos o seu cérebro vai entendendo que aquilo ali é o seu novo jeito de pensar, é a sua nova química cerebral baseada nas coisas que você está ensinando para ele Mas, novas. Exato, desculpa te exato. interromper, Pode perdão. falar. A pessoa só vai atingir esse nível se ela tiver um determinado nível de conhecimento e de informação. Exatamente. Não adianta a É, pessoa de não fato, estudar, não informação adianta. foi o que Desde mudou o minha Não início, porque percepção. isso não é ser prolixo. É que fique muito claro que a pessoa precisa ter algum conhecimento, precisa ler livros, precisa sim ter oportunidade de fazer isso, entendeu? Você vê a Tabata, por exemplo. A Tabata tinha todas as possibilidades de dar errado, deputada federal. Todas as possibilidades. Passou para várias universidades para fazer o doutorado dela. Tinha todas as O que aconteceu com ela? Ela se dedicou à oportunidade que ela teve, ela aproveitou a oportunidade e foi funcional naquilo. O que falta nas pessoas, grande maioria, é que a gente não é treinado para ser funcional. Nem precisa se treinar, mas às vezes a pessoa não se prepara para isso, para ter essa funcionalidade de entendimento. E quanto mais conhecimento você tem, maior a possibilidade de você se desenvolver e ter consciência. Por que que eu separo meu lixo seco do meu lixo orgânico há 20 anos? Porque eu adquiri essa consciência. Por que eu adquiri essa consciência? Porque eu pude ler, que eu pude estudar, eu tive várias coisas que facilitaram a minha vida, mas nem todo mundo tem essa facilidade, porque não tem oportunidade. Então, é um problema sério isso? É um problema. Agora, quem tem problemas mais sérios do que esse? Foi o que a Tamires me perguntou, eu falei, olha, quem tem um problema como esse tem que buscar um programa social, porque ela tem que ser atendida no básico da pirâmide. Mas isso não vai mudar a realidade dela. Não, mas eu não estou dizendo que vai mudar. Eu só acho o Mas vai seguinte, tirá-la do nível do eu acho. desespero. Não, Sair eu do acho nível que do Quando a gente ela não vai sair do já vive, nível da ajuda muita quando a fome. coisa. Não, gente, sim, eu sou a Tamires, quando a favor gente de não viveu essa assistencialismo. situação, eu nunca vivi isso. Mas eu sei que tem gente que vive e eu respeito e acolho totalmente Não, essas eu pessoas. também, gente. Porque, Inclusive, sou a favor de assistencialismo. A porque, questão não é essa. A gente está falando aqui de uma questão mais energética. não, eu sei, Entendeu? querida, mas quando a gente fala de energia, como é que uma pessoa nesse estágio vai entender o que eu, por exemplo, estou falando? Não vai Não entende, conseguir. não entende. Eu sei porque eu Não, passei por isso. não Não vai. entende. E se Não é, você falar, a pessoa vai falar assim: ah, cara, você tá louca, você não tem noção do que eu tô não é passando. Porque você. essa era a minha Sim. fala, entendeu? Existe uma frase muito importante, né? Que eu acho que essa frase é do Betinho: quem tem fome tem pressa. E isso aí é uma realidade. Então, quando você fala de energia, a gente está trabalhando com uma casta da sociedade, com a classe média, média para alta. Essa classe vai entender o que a gente está falando aqui. Quem não é, dificilmente vai conseguir entender, porque não vai transferir. Agora, ela pode ser grata. A gratidão você pode entender. Você pode aprender a ser grato. Ah, quando é que você vai. Não tem modelo. O que tem é que a pessoa precisa amolecer o coração, não pode estar enrijecida, não pode ficar guardando as coisas e não pode ficar acumulando energia, que é uma energia densa, e falar palavras que são palavras densas que levam ao peso. Quanto maior o peso que você carrega, mais dificuldade você vai ter em ser grata. Quanto mais a gente tem gratidão, mais essa carga, esse fluxo energético vai levar você para um lugar ainda de mais prosperidade, mais realizações e mais você vai ter. Quanto mais gratidão, mais você adquire. Quanto mais você adquire, mais gratidão. Isso é um fluxo. Isso é exponencial. Agora, para isso, a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento e um pouco de consciência e muita paciência, porque as coisas às vezes não acontecem. É isso que eu digo. As redes sociais, elas cobram a felicidade, elas cobram que tudo está perfeito, elas cobram que a pessoa vai ter tudo. E no Então, imediatismo, né? não, o Tudo imediatismo rápido. é o pior de tudo. O pior momento é o imediatismo. Porque eu fui preparado para construir coisas em 50 anos.
E isso vai acontecer. Além de tudo que eu faço, esse ano nós vamos criar um instituto que é para projetos ambientais, educacionais e culturais. Tem projeto para fazermos os festivais de cinema. Então, assim, isso tudo a gente vai construindo com o tempo. Mas isso não acontece uma hora, não acontece em 10 dias, às vezes não acontece em 10 nem em 20 anos. A gente precisa se preparar para que haja essa transformação em muitas décadas. Porque é isso que a gente está aqui, para a gente exatamente aprender a ter paciência, a ter autocontrole, aprender a lidar com essas idiosincrasias. Faz parte do E a despertar da gratidão é a consciência, maior né? ferramenta que a gente pode ter para a transformação nas nossas vidas. A O partir da poder da gratidão, essa gratidão. energia da gratidão transforma tudo na vida da gente. Agora, isso também não quer dizer que a gente seja perfeitos, né? Que a gratidão está na minha vida o tempo inteiro. Porque todos nós temos as perebas, as marcas de bexiga, vacina, e piriri, e lombriga e ameba. Só a bailarina que não tem. Inclusive, o que a gente está falando aqui são sintomas de pessoas que estão despertas. Porque a pessoa que não está desperta, ela realmente vai ficar nesse nível da fome, do desespero, da escassez extrema. E uma dica de quem veio da escassez extrema, euzinha aqui mesma, é exatamente isso. Primeira coisa, buscar conhecimento. Quando eu comecei a identificar assim, eu estou com problemas, eu preciso resolver os meus problemas. E eu descobri a meditação. Eu fui pro YouTube, eu falei assim, eu preciso descobrir alguma coisa que me ajude com isso. Na época eu estava com um ciúme doentio, porque eu tinha vindo de uma experiência amorosa que me deixou extremamente insegura. Então, depois disso eu tive um outro relacionamento e eu estava doente de ciúme. Eu falei, eu preciso resolver isso, isso não é o meu normal, não tá legal. Fui pro YouTube, então fui o quê? Buscar conhecimento. Como que eu acabo com o O ciúme YouTube é doentio? maravilhoso. Descobri a meditação em 2017 isso. 2017 para 2018. Então agora nós estamos indo para 2026. Olha quantos anos se passaram. Não foi um mês. 9. Exatamente, não foi em um mês. Então, Não. descobrindo o YouTube, eu comecei a me interessar pelo assunto de meditação. Descobri livros nessa área. Comecei a comprar livros de autoajuda. Aí a pessoa fala assim: eu era essa pessoa. Ah, mas eu não suporto livro de autoajuda. Até que um dia eu ouvi assim: meu amor, mas você precisa de ajuda. Como é que você não suporta livro de autoajuda? Teve uma época que eu fiquei fanática com livro de Então, eu autoajuda. fiquei louca. E Aí agora comprei eu enjoei um pouco, falei, não, vou dar um tempo, comprei um porque não monte dá. de Eu livro de também passei autoajuda. por isso. Eu acho Busquei que todo mundo conhecimento. na Roberto busca. Chiniachique, né? Mas é isso, sem conhecimento a gente não tem como sair de onde a gente tá. E aí Meu depois conhecimento do. é que Exatamente. o E meu depois processo do. de busca de conhecimento iniciou tem 15 anos. Eu comecei lá atrás, saí da casinha, da normalidade aí, do senso comum, com os Illuminati, que eu vi. Tem alguma coisa a mais aí do que a gente está acostumado a viver. Aí, a partir daí, eu nunca mais parei. Eu busquei conhecimento, atrás de conhecimento, e nunca parei. Não pretendo parar, assim como você. Eu quero buscar conhecimento até a minha morte e além, se for possível. Mas a prática que me fez dar o seu foi a medicação, é a Foi a meditação. meditação. Se pudermos colocar uma palavra, né? Meditação, porque com a meditação eu comecei a entender quem eu sou e a força que eu tenho no meu eu superior. Isso eu entendi com a meditação, aprendi com a meditação a dar, respirar, oxigenar o meu cérebro, porque quando a gente faz isso, dá 3 respirações profundas aí na sua casa. Você vai ver como isso vai mudar o seu estado interno. E assim, isso me ajudou muito, essa questão de respirar, porque realmente a gente não respira, o nosso cérebro tá um turbilhão, a gente não para respirar, a gente não presta atenção no que está pensando. E foi exatamente isso, meditar, prestar atenção nos meus pensamentos. E para quem tá no nível do desespero, primeira coisa, dá um jeito de organizar a tua vida e sair do modo sobrevivência. Foi isso que eu fiz. Tá bom, eu preciso trabalhar em 2 lugares? Então tá, então eu vou trabalhar em 2 lugares. Eu montei um plano, eu criei uma estratégia. Não adianta a gente ficar deitado e Tem que ter chorando, ação. reclamando, sem ter ação, gente. Não adianta. Eu criei uma estratégia. Vou dizer que todos os problemas da minha vida estão resolvidos hoje? Obviamente Mas não. nunca estarão. Exatamente, nunca. Mas só que eu Nunca. consegui sair daquele nível que eu tava de desespero, de não ter de vender o almoço para comprar a janta. E hoje eu estou numa situação muito mais confortável, onde eu não preciso me preocupar se amanhã se eu vou ter que entrar no mercado com a calculadora na mão, contando se eu posso levar a pasta de dente. Mas desculpa novamente interromper. Nós não temos problemas, nós temos barreiras que a gente precisa suplantar essas barreiras e entender por que essas barreiras surgiram na nossa vida. E a grande chave, né, para você não ser superado por isso, né, não ser vencido por essa sensação, esse sentimento,
é você ser grato até por isso e conseguir entender por que que aquilo está acontecendo Na na vida. É terapia que eu fui necessário entender para Isso. isso. Na a terapia eu fui própria entender evolução, isso. né? Terapia que você diz é com psicólogo? Com o terapeuta mesmo. Não faço com psicóloga, eu faço com o terapeuta. Ela não é psicóloga, Ah, entendi. ela é terapeuta. Terapeuta holística? Não, Não, uma terapeuta. comportamental. Ah, e não é psicólogo. Não é psicóloga. Entendi. Pelo menos é uma linha de raciocínio um pouco diferente, mas para mim funcionou. Eu É. testei com psicólogo, não me adaptei melhor na terapia. E na terapia eu entendi isso, que tudo que acontece é uma oportunidade de crescimento. Então, quando a gente começa a olhar para as adversidades como uma oportunidade de crescimento, a gente agradece por aquela adversidade, obrigada por essa oportunidade de olhar para isso dentro de mim que precisa ser transformado. Sou grata por isso, mas a partir de agora eu deixo isso daqui para Me trás e ensinou, né? sigo. Me ensinou o que Exatamente, precisava me me ensinou ensinar. e daqui para frente eu vou sem Esse essa. foi a minha virada de E uma coisa chave. Foi importante, isso. cada um tem o seu eixo. O que você vivenciou serve para você, mas cada ser é único. Então, para Tamires é outro, para mim é outro. E cada um tem a sua vivência. Isso é que é o barato. Era da programação neurolinguística e agora das Barjax ou outras terapias holísticas que existem. Barjax nem é terapia holística, né? Mas constelação familiar, Theta Healing e tantas outras que existem. Mas o importante é que a gente possa olhar para nós e assim, a minha experiência é única. A experiência do outro é a do outro. Por isso que eu acho que não existe modelo e não existe receita. Porque o que eu vivenciei não é o que você vivenciou e vice-versa, nem a Tamires e Mas existem vice-versa. dicas práticas, né? Tal Eu como a acho que eu acho meditação. que eu acho que dica prática é muito legal, mas eu acho que a pessoa sabe o tempo dela, sabe o movimento. Agora, tem coisas que são manual prático do, né, daquele igual o disco do Ed Mota, né? Manual Mas prático. porque quando a pessoa vive a experiência, né? Depois ela consegue dominar aquela prática de mudança vibracional, entre outras coisas que contribuem para o progresso pessoal e amoroso e financeiro. Você entra no flow da vida. Não sei se você conhece o Cadu Casaú. Não, Ele é bastante conhecido no YouTube. é, Enfim, ele tem bastante renome e muito conhecimento. Ele traz muito essa questão de você entrar no flow, né? No fluxo da vida. E a dica prática da Angélica é a meditação. A minha dica prática eu usei muito da ferramenta do Ho Oponopono, me ajudou demais. E a gratidão, a prática da é. gratidão. Eu tenho três dicas. Primeiro, é a pessoa respirar, entender que ela Eu tenho precisa respirar. dificuldade com isso. Segundo é beber muita água. E terceiro, ter gratidão. Essa combinação ajuda bastante, mas não é um modelo, não é um padrão. Eu fico muito preocupado, né, de querer, e nem tenho essa intenção, de querer ser modelo para ninguém. Claro, meus filhos, a relação é diferente. A relação de pai com filho é outra, totalmente diferente. E eu me relaciono com meus filhos assim, falo com eles com muita frequência, converso, transfiro informação, transfiro conteúdo, mas a gente precisa entender que cada pessoa tem a sua vivência, tem o seu tempo. A pluralidade do ser, né? Mas tem coisas que são básicas. Eu acho que isso parece uma bobagem, gente, mas ter educação para lidar com o outro, se colocar no lugar do outro é uma coisa muito importante. Isso é dica para todas as pessoas, em qualquer circunstância. Porque quanto mais a gente tiver respeito pelo outro e se colocar no lugar do outro, melhor vai ser a vida na Terra, melhor vai ser a vida, melhor vai ser sua vida, melhor vai ser o seu dia, entende? E as pessoas vão se respeitar. Isso é muito importante, né? Isso faz parte desse desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento espiritual. A base, né, dessa relação é a fraternidade, é o amor, é a compreensão e não o julgamento. Então, eu acho que está tudo muito nesse balaio. Mas não quero dizer aqui que eu tenho um modelo, que eu tenho um padrão e todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Não, Não, você só está compartilhando eu o não que quero de funcionou para forma você. alguma, porque eu parto desse princípio que eu falei para vocês desde o início. Não, mas aqui Minha é justamente imperfeição para é isso. É plena, uma sabe? oportunidade para a pessoa compartilhar o que funciona para ela, o que funcionou para ela, com o Mas público que. poxa, tem muita coisa para ser grato. Por isso que tem um caderninho. Todo dia tem muita Agora, coisa. assim, para a gente finalizar, você quer ensinar, tem que a prática do ciclo de abundância, do Deep Chopra, você quer. Então, Como é que faz, de fato? esse ciclo de meditação que eu facilito, nós temos um grupo no WhatsApp,
as pessoas estão lá no WhatsApp, algumas pessoas participam colocando no grupo ou não. Eu já faço há tantos anos que eu às vezes faço, tem dias que eu faço uma vez só, tem dias que eu não faço, faço no outro dia, faço dois, às vezes eu faço, me dou um tempo para fazer uma hora, entendeu? Tem dias que eu tiro, acordo 5:30 da manhã, até 6:30 da manhã eu faço isso. Eu faço essa prática, porque é, eu preciso, é uma coisa necessária para mim naquele Meia dia. horinha por dia é o suficiente para Normalmente é você. 20, mas quem faz a primeira vez tem os exercícios para responder, tem as questões para fazer reflexões e tudo, mas a meditação é 20 minutos, 21 minutos no E máximo, não quem é, passa disso. Deep Chopra? O Deepak Chopra é um médico Deepak indiano, Chopra. ele é naturalizado americano e ele já tem esse canal. Eu não conhecia ele. Ele trabalha com as 7 leis da espiritualidade. Ele tem esse filme muito interessante no YouTube, que são as As 7 leis 7 leis seriam que da tem em espiritualidade. cima, tem embaixo, as leis Olha, herméticas? são leis espirituais para você conseguir viver bem dentro desse mundo que você vive. Assim, a base de tudo, volto a dizer assim, é você ter a gratidão para se relacionar com tudo na vida. Porque quando você fala em quando você fala em abundância, quando você fala em prosperidade, quando você fala em riqueza, a base disso tudo é você ser grato por tudo. Quem fizer esses 21 dias, essa meditação, vai entender que ele vai o tempo todo falar disso. O tempo todo falar em gratidão. O tempo todo a gente reconhecer o quanto a gente precisa ser grato por tanta coisa que a gente tem, pelo ar que respira, pelo paladar, por fato de escutar, de estar enxergando, entendeu? Por ter os cílios, por ter cabelo, Ou por... seja, motivos para Tem muitos motivos para a agradecer gente são agradecer muitos, todos os né? dias. Não é um não. Nós temos dezenas. Mas é porque a gente não para ter esse olhar E essa meditação, muitas então, das seria vezes. uma meditação coletiva, onde pessoas Fazem meditam individualmente. e fazem Individualmente. individualmente Individualmente. e elas agradecem nesse momento, ou eles silenciam? Como é que funciona Não, na cada um prática? faz no seu tempo, porque também tem isso, né? Desde que comecei, fiz isso. Eu nunca coloquei para as pessoas para fazerem junto comigo ao mesmo tempo, porque eu acho que cada um tem o seu tempo e nem todo mundo está preparado para 6, 5:30 da manhã fazer meditação. Às vezes a pessoa pode fazer meia-noite, o horário que ela tem, entendeu? O horário não interfere. Eu sempre fujo dos modelos e das padronizações, porque eu tenho muita preocupação com isso. Senão, seríamos todos Thunderbirds, né? Eu fico muito preocupado com essa coisa de tentar padronizar. A única coisa que eu acho que pode ser padronizada é a gratidão. Fora isso, eu não, é a única dica que eu dou. Quer entender melhor sobre você mesmo? Acorde, agradeça por estar vivo, por estar respirando, por estar enxergando, sentindo sabor, podendo sentir as coisas com as mãos, podendo caminhar, né, podendo agachar, poder ter o mínimo na sua casa de comida, né, que tem gente que não tem o que comer, tem É. gente que não tem nada, né, tem crianças que não têm presente de Natal, sabe? Aí um programa infantil vai mostrar, como mostrava um tempo atrás, né, sem querer fazer julgamento, mas assim, às vezes a criança não tem aquilo. Então gera um desconforto, né? Vamos chamar assim. Mas gratidão é a base de tudo. Então, assim finalizamos mais um episódio. Quero agradecer, Charber, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo seu conhecimento conosco. Foi um momento muito especial, de muito aprendizado. E às vezes, por mais que a gente não queira aceitar que a situação, a resposta é muito mais simples do que É, as coisas que a gente fica criando na nossa cabeça, né? Às vezes é uma coisa simples e a gente pensa que assim, é tão básico que não vai dar mirabolante, certo. né? A gente fica esperando uma resposta mirabolante para as coisas. Então, somos muito gratos pela sua presença. Realmente agradeço, Charles, por compartilhar conosco, com o público. E agora você pode dar um recado específico para o público naquela câmera ali, algum conselho, algo que você toque no seu Não, coração de não, falar. primeiro quero agradecer a vocês pelo convite. Muito legal a proposta da gente ter tido essa conversa. Acho que foi uma conversa leve, uma proposta muito construtiva de conhecimento e da gente trocar sempre ideia, buscando sempre um pouco mais de conhecimento. Quero agradecer mesmo a todos que estão assistindo ou assistirão a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E eu quero sempre deixar para as pessoas uma reflexão muito importante, que a gente precisa diariamente
fazer o exercício de agradecer por tudo que a gente tem e principalmente do que a gente está vivenciando. Porque a gente não precisa olhar para o lado, nem precisa olhar para o vizinho, para achar que o que a gente tem não é suficiente para nós. Mas quase sempre a gente tem o que é suficiente, mas nem sempre a gente dá valor ao que tem. Muitas pessoas que têm muito e às vezes não valorizam, não reconhecem o tanto que têm. E os que têm pouco ou quase não têm, precisam ser olhados, né? Precisam ser assistidos. E ainda bem que estamos vivendo num país onde há oportunidade, mesmo que seja pouca, para a pessoa pelo menos não passar fome, porque isso é uma coisa muito séria e que a gente precisa, né, ser solidário sempre nessas situações. E, esse aprendizado a gente só tem no dia a dia e convivendo com pessoas e olhando para o lado. Mas, volto a dizer, ninguém é perfeito. E estamos todos na mesma jornada, no mesmo tamanho e do mesmo valor. Não há nenhum de nós é melhor uns do que os outros. Isso é muito importante. Muito obrigada por você que ficou com a gente até agora, que assistiu esse episódio completo. É um prazer estar aqui gravando para vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, deixa um comentário, compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Siga o nosso canal. Sigam o nosso canal. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio.